Texto que nós já conhecemos bastante. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 8. Diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Até aqui. Esse texto ele traz para nós algumas instruções muito importantes para esta noite, nesta quarta-feira. A gente sempre imagina assim que num culto desse como quarta-feira de poder, a gente sempre tem a ideia que, sempre não, que é uma oração forte, uma oração que vai botar a mão na cabeça e vai cair potestades, ou que um milagre no sobrenatural de uma ação, de um toque de mão, as coisas vão acontecer. Geralmente as pessoas imaginam isso, e algumas pessoas às vezes vão mais por esse ato do que pela palavra. Eu tenho me surpreendido e aprendido que nada é tão forte quanto o poder da palavra de Deus. Sim ou não? A palavra. Quantas pessoas que a gente já viu passar na vida, pastores, que são homens de Deus, foram homens de Deus, construíram templos, fizeram histórias como pastores, como ministros, como também algumas mulheres foram fantásticas, escreveram histórias extraordinárias na vida ministerial, mas foram embora. E quando elas foram embora, eu estou me referindo a deixar de viver aqui na terra, a família ficou à mercê, ficou com necessidades. E aí então se descobriu que o pacote era bonito, mas o invólucro nem tanto. Já passou pela minha vida algumas histórias, conhecimento, pela vida do pastor Elias, conhecimento, pastor Luiz. Quantas histórias? Nós vivemos bem perto, não, pastor Luiz? Bem perto de pessoas que viveram assim momentos apoteóticos, de desfilarem pela rua um exemplo, e quando eles morrem, aí se descobre algumas coisas, e não era bem assim. Fernanda, durante um tempo, conheceu um período que ela trabalhou numa instituição também, passou assim por um tempo de conhecimento de quantas situações a gente viu um pós-rua, e aí a pessoa morreu, e aí foi conhecer a realidade.
quem ficou, o que é. Mas isso não se aplica também só para o ministério. Isso se aplica também para quem não vive a relação ministério. Isso vale aqui para todos nós, tanto para homem quanto para mulher, para quem não milita o ministério, mas para quem vive na vida normal, não só para quem está no altar, para quem serve no corpo ministerial. Que a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, e alguns esquecem que a vida ela traz as suas consequências. Viver é bom, mas chega uma hora, e essa hora a gente nunca sabe quando ela é. Porque se a gente soubesse, não é não? Se a gente soubesse quando é que vai chegar o nosso dia, nós com certeza não negligenciaríamos algumas coisas na nossa vida. Não. Ninguém gosta de falar em plano funerário, mas quando alguém morre e chega a hora de fazer o sepultamento, dói o preço da conta para pagar. E geralmente sobra para alguém. E na hora todo mundo fala assim: não, vê aí, não sei se você passou por isso já, vê aí, depois a gente racha. Já entrei nessa barca furada algumas vezes, já não entro mais. Hoje, se eu conseguir administrar, eu mato no peito, senão eu falo: não, assina vocês, assume vocês, porque eu já cansei de pagar a conta sozinho. Então, não cai mais nessa não. Até nós lá em casa nos ajuntamos, nos adequamos para alguma coisa, porque a gente sabe como é que é. Porque as pessoas vão passando a vida, vão gastando com um monte de coisa e não se preparam para algumas coisas. E assim é. E a gente pensa que isso não acontece. Acontece. Não se adequa. E é uma grande verdade. Essa história aqui, desse texto, ele marca bem o que um homem, chamado homem de Deus, nada contra ser homem de Deus. Ele servia, mas a vida pessoal não era muito bem gerenciada. Tanto não era gerenciada, que parece que a morte veio sobre ele repentina. Olha para o texto. Chegou no momento em que não estava adequado à situação, porque ele tinha dívidas, ele contraiu dívidas. E aí o credor chegou para a esposa e falou assim: escuta, eu sei que seu marido morreu, mas ele deixou contas a pagar. E pelaquela época, as questões jurídicas funcionavam assim: ok, ele morreu, mas pela lei, se você não tem como pagar, os seus filhos eu vou levar como escravo. Eles vão trabalhar para mim pelo tempo da dívida. E era lei. Só que a mulher perdeu o marido, que faleceu. E agora os dois filhos, o texto diz, os dois únicos filhos também seriam levados. Ou seja, a viuvez daquela mulher ficaria um pouco pior. Até porque ela, além do marido que seria o provedor, agora a coisa se complica, porque os filhos, que seriam também aqueles que iam prover para ela, não poderiam prover, porque eles iriam agora trabalhar para outra casa. Então aqui fica uma lição para nós, que o marido não foi um homem muito prudente em casa. Aparentemente ele não foi um homem prudente. Então aqui não se aplica só para um homem dono do lar, serve para um jovem. Isso aqui serve para uma moça que tem 18 anos, 17 anos. Serve também para um rapaz, serve para um recém-casado, serve para uma recém-casada. A gente não sabe quando vai ser. Então, ter uma certa economia, se preocupar com alguém que pode ficar doente. Alguém pode ficar doente, o carro pode quebrar. Por que não? A casa pode ter um problema, um encanamento pode acontecer. E precisa se adequar a essa situação, porque de repente alguém pode vir a faltar dentro de casa, uma situação pode ocorrer. E como é que fica a viúva? Como é que fica a mãe? Como é que fica o pai? Como é que fica quem fica em casa? Como é que as coisas vão se adequar? Como é que fica? Há casos, por exemplo, que as pessoas, o marido falece e a esposa não tem a senha de nada, absolutamente de nada. Ou o caso é o mesmo. A esposa falece e o marido não sabe de nada, absolutamente de nada. E aí a coisa fica mais complicada.
Esse fato bíblico aqui nos mostra exatamente o trabalho que este homem de Deus, repete comigo, homem de Deus, você está ruim hoje, hein? Homem de Deus, deixou para Deus resolver. O homem de Deus deixou um trabalho para Deus resolver. Ainda bem que Deus é misericordioso. O homem de Deus deixou um trabalho para Deus resolver. Por quê? Porque a esposa ficou com uma situação que ela aparentemente nem sabia das contas, nem sabia do que tinha para resolver. Então é muito importante a gente entender que nesse texto aqui, apesar de ele ser um homem que conhecia Deus, ele tinha uma vida de relação com Deus, servia ao Senhor, mas como gestor, pode ter sido o caso dele ter falhado. Apesar de ter sido um dos servos dos profetas, ele não fez uma boa gestão. E ser um homem de fé não pode anular ser um gestor da casa. Não pode. Ser uma mulher de oração, ser um homem de oração, dar profecia para os outros, tanto faz ele ou ela, não anula ser uma boa esposa. Aliás, já começa a complicar. Intitular-se ser, mas se não é, outra coisa. Não bate, não casa, não funciona. Sou boa para uma coisa, mas não sou boa aonde também deveria ser. Sou bom em uma área, mas aonde eu também tinha que ser, eu não sou. Está entendendo ou não? Eu sou legal, sou bom, sou top numa coisa, mas aonde eu tinha que ser, principalmente, eu não sou. No primeiro lugar que eu tinha que ser, eu não sou. Eu não faço gestão aonde eu tinha que fazer. Eu cuido bem da casa de Deus, eu cuido bem do setor do meu trabalho, mas da minha casa, como gestor, eu não sei cuidar, ou se eu sei, eu não faço. Eu sou um camarada legal, um jovem bacana, fora de casa, para as coisas de fora, mas aqui em casa eu não tenho a mesma pegada, não tenho a mesma coisa. Meu quarto é uma coisa, as coisas minhas aqui em casa, entende? Aí acontece um problema, porque a mãe morre, o pai morre, e como é que ficam as coisas? Como é que vai ser? E há um grande erro também, não é esse o tópico que Deus vai trabalhar com a gente, que alguns super pai e super mãe passam a mão na cabeça dos filhos e acham que vocês nunca vão morrer, que a gente nunca vai morrer. Achamos que nunca vamos morrer. Ai, meu filho, eu amo. Tudo bem, mas amar não é passar a mão em cima de erro. Não é passar a mão em cima de erro, muito menos de pecado. Não é. Só que a gente vai morrer. E por isso que estamos tendo alguns barbados aí de 30 anos que não sabem resolver nada da vida. Não sabem conduzir a vida. Não tem direção na vida, não tem norte na vida. Um dia a gente morre da noite para o dia. Eles não sabem nem o que eles vão ser da vida. Não estão preparados para a vida, não conduziram nada para a vida. Acontece isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E aí o que acontece? O pai deixou contas, a mãe deixou contas. O que eles vão fazer da vida? Não sabem fazer, porque a vida inteira a mãe fez, o pai fez, a irmã mais velha fez, o irmão mais velho fez. Sempre faz para mim, resolve aí, faz aí. Aí um dia chegou, aconteceu uma fatalidade. O que aconteceu? É isso que aconteceu. E agora o que vai ser? Pois bem, aqui tem um ponto para nós muito interessante. A misericórdia de Deus, misericórdia é uma coisa, mas a gente tem ensinamentos como esse aqui que nos trazem algumas reflexões. Antes de Deus fazer um grande milagre na vida dessa família, que aí sim é o texto dessa noite, eu sempre que leio esse texto, eu pontuo essas coisas para mim. Principalmente quando o sol passa do meio-dia na minha vida. Sempre, porque eu pego rodovia, a gente pega avenida, você dirige, as coisas estão acontecendo aí, a gente nunca sabe. Então
Então a gente precisa deixar as coisas mais ou menos preparadas. Por quê? Porque pode acontecer tudo. Com quem é novo, com quem tem meia idade, com quem tem mais idade, com o marido, com a esposa, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. Tudo pode acontecer. Com este caso aqui que nós estamos lendo, o marido foi um grande homem de Deus, mas não foi um bom gestor na vida pessoal e deixou a família com um grande problema para Deus resolver. E aí o texto diz que esta mulher procura o homem de Deus chamado Eliseu e diz assim: olha, o meu marido te servia, temia o Senhor, e agora meus filhos vão ser levados. E é interessante porque antes de Deus multiplicar o azeite nesta casa, houve aqui um processo para ser seguido. E é interessante porque o processo nem sempre a gente deseja passar por ele. Eu não conheço pessoas que amam passar pelo processo, porque processo geralmente é difícil. Processo de concurso, processo para fazer uma cirurgia, processo para tudo. Vai fazer alguns exames complicados, endoscopia, colonoscopia, o pré não sei das quantas, o pré não sei das quantas, pelo amor, tudo é embaçado. O pré-cirúrgico, faz o cardiológico, faz não sei o que, 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 e aí, não deu certo isso aqui, faz de novo, vai ter que fazer agora por contraste, vai ter que fazer não sei o que. O processo é complicado. Aí você faz tudo, daqui a pouco fala, não, venceu. Tem coisas que você vai fazer, você tira a certidão, aí quando chega no determinado, fala, venceu aquela certidão, tem que tirar outra. Mas rapaz, o negócio estava aí com vocês que deixaram. Então, mas é assim que faz. Você quer, bem, se não quer, então ninguém gosta de passar pelos processos. E neste caso aqui, eu não sei qual foi a intenção de Deus, mas Deus trouxe algumas lições também para esta família. Ele, através do profeta, mostrou que para aquela família ele ia operar o milagre, mas houve a necessidade ali daquela família, antes de receber o milagre, eles precisaram passar por um processo. O primeiro processo, no versículo 5, veja comigo, o profeta deu instruções. Ele deu instruções. Para o azeite aumentar, foi necessário seguir o que Eliseu lhes orientava. O azeite não multiplica sem que antes a família siga instruções. Não é simplesmente chegar, vou orar e o azeite vai multiplicar. Eu vou orar por você, você vai passar no concurso. Eu vou orar por você e vai acontecer. Não é tão simples assim. Há uma instrução. A gente acha que vai pedir oração na igreja, vai pedir oração para os canela, vai de fogo, vai pedir oração para o pastor, para fulano, e o milagre vai acontecer. Não é assim. Tem uma instrução. Dentro dessa questão, o Senhor aqui vai fazer algo na vida dessa família. O marido já falhou. Parece que o texto deixa claro. E o profeta no verso 5 começa Deus dando uma grande lição, uma instrução, antes do azeite ser multiplicado na vida de todo mundo tem um processo. E o primeiro ato do processo é instrução. Se a gente não segue instrução, a coisa não funciona. As irmãs e os irmãos aqui que gostam de cozinhar, que são bons nessa área, tem como ficar a torta pronta, a massa pronta, se você não seguir a instrução. Me parece que não tem jeito. A torta, você olha ela lá, o pudim, você olha a torta de frango, de carne, ela está top na foto, mas ela não vai ficar legal se você não seguir o processo. E qual é a primeira parte? Siga a instrução, siga aquele ato, aquele rito. E no verso 5 tem uma declaração. O profeta começa a dizer para ela o que ela tem que fazer. Há uma instrução. Não vai ter na nossa vida nenhuma multiplicação de azeite. Não vai ter crescimento. Não vai ter multiplicação. Não vai ter nada. Deus não vai fazer nada na nossa vida
Eu posso ficar sentado 10 anos, 15 anos, eu posso se conhecer, mas se eu não seguir as instruções, não vai acontecer. Burlar, pular, alterar, achar que Deus vai quebrar protocolo, não vai. Eu preciso seguir as instruções. Segunda coisa para aquela família, que Deus não faz por ninguém. Deus não tem filho queridinho, nem queridinha, e não dá jeitinho. Verso 3: tome emprestadas muitas vasilhas, quebrar barreiras. Aquela família precisou quebrar barreiras. E aí mexe com a gente, porque às vezes vai mexer em áreas da nossa vida que a gente não gosta e não quer. Quebrar barreiras. Para o azeite multiplicar naquela família, teve algo ali que precisou ser quebrado. Eles precisariam tomar vasilhas emprestadas, mas eles estavam vivendo um momento de humilhação, constrangimento, porque o credor já foi na casa deles, já mandou um recado: ou paga ou eu volto e vou levar. E fofoqueiro não dá em um lugar só, dá em um monte de lugar. Um monte de lugar. Hoje eu vi uma cena num lugar que alguém estava discutindo na rua, mas não deu, acho que não deu 30 segundos, a vizinha já saiu assim, já foi lá na porta. Você sabe também, já foi lá na porta, assim ó. Eu falei: Fernando, eu vou passar com o carro lá na mesa para declarar paz. Mas na hora, né, o tal do pescoço é uma coisa terrível. Por isso que o nego toma chumbada e nem sabe por que morre. Uma mulher começou a discutir com a outra vizinha, já foi, foi na porta, com quem disse, não tem nada para cuidar da vida, mas está lá. Agora você imagine o credor que foi lá, e aquela mulher, o marido morreu, está triste, e agora ela não tem vasilha suficiente em casa para aquilo que o profeta falou. Tem coisas que parece para nós assim: não é de Deus, Deus não vai fazer isso comigo. Não é mais fácil todo dia o azeite multiplicando ali do que eu tenho? Não é assim que funciona. Existem barreiras na nossa vida que precisam ser quebradas para que a gente cresça. Eu vou repetir: existem barreiras na nossa vida que precisam ser quebradas para que a gente cresça. Tomar vasilhas emprestadas. E tem um detalhe que está no texto: tome muitas vasilhas emprestadas. Se aquela família tivesse dificuldade com conversar com alguns vizinhos ali, agora ficou pequeno, porque morando em vilarejo, se uma vizinha não falava com a outra, se alguém ali tinha problema com a outra, o profeta disse assim: tome vasilhas emprestadas com seus amigos, seus vizinhos, mas muitas. E agora você vai arrumar vasilhas aonde? Irmão, quando Deus falar para você alguma coisa assim, te der uma chance na vida, olha, colocar uma oportunidade na vida, quanto você paga? Não pense pequeno, pense com razoabilidade de fé, porque pode estar caindo nos seus braços uma oportunidade extraordinária. Se Deus falar para você assim como falou para esta mulher: empreste muitas vasilhas, se esforce, vá na rua de trás, na rua da frente, na rua não sei não, empreste muitas vasilhas, porque se você se limitar, você vai ganhar a tua bênção na medida do teu esforço. Se você pensou pequeno, agiu pequeno, é nisso que vai acontecer. O profeta disse para ela: tome emprestadas muitas, quebrar barreiras. A segunda instrução, esse ato aqui é muito interessante, que dentro da instrução, melhor dizendo, ela precisou quebrar barreiras. E às vezes, meus irmãos, a gente deixa de dar passos para frente, a gente deixa de crescer na vida e em todas as áreas, porque algumas barreiras para nós a gente não dá, a gente não quebra. Não, isso eu não faço. Não, por esse caminho eu não vou. Jamais, eu não vou. Isso não vou fazer. Eu não vou. É capaz que aos 58 anos eu vou fazer. Eu tenho 60 anos, nunca fiz e agora não vou fazer. Eu não vou tomar essa posição. Eu não vou fazer isso. Pois bem, é você que decide. Sou eu que decido aonde você quer chegar.
Aonde você quer ficar? Com quanto de azeite você quer ter na sua botija? Aí depende de você. Até que ponto você quer ter azeite na sua casa, no seu ministério, na sua vida? Tem barreiras que a gente mesmo, e Deus fala assim, fala através do profeta: vá aos teus amigos, aos teus vizinhos e empreste muitas vasilhas. Barreiras, quebrar barreiras. A timidez vai ter que cair aqui. Se está com problema com alguém, vai ter que pedir desculpa, vai ter que quebrar o orgulho e vai ter que chegar e falar: eu estou passando uma dificuldade, eu preciso, você pode me ajudar? Se ofendeu, vai ter que pedir, vai ter que quebrar a barreira. Mas lá na frente, todo aquele que quebra e obedece, Deus também o abençoa. Olha para o texto vai trazer um negócio fantástico aqui nessa área. Porque ela quebrou barreira. E tem mais, os 2 filhos também, vamos pensar, esses 2 moços, se porque eles eram filhos do homem de Deus e foram sapatinho meio altos, agora ficou ruim, porque o seu pai morreu. E agora vocês vão ter que pedir para as pessoas, talvez se vocês tiveram, pisaram no sulfite, se orgulharam, agora vão ter que melhorar um pouquinho o jeito. Eles tiveram que fazer isso. E o agir desses homens de Deus, às vezes, o agir de Deus, às vezes, na nossa vida, vai depender das nossas condutas. Marque bem isso. O agir de Deus, às vezes, nas nossas vidas, vai depender das nossas condutas. Eu não acredito que Deus fez isso comigo. Não foi Deus que fez isso comigo, foi eu que fiz isso comigo. O homem de Deus que morreu, não foi Deus que deixou a família na mão, foi ele que não fez boa gestão da família. Conhecia a Bíblia, mas não fez boa gestão. Ele tinha a palavra, mas ele não aplicou a palavra para a família. Aí ele morre. Onde é que Deus tem culpa nisso? Nenhuma. Agora aqui fica bem claro: você vai pedir emprestado ou não vai? Você vai quebrar essas barreiras ou não? Não vai? Não tem azeite multiplicado. Então eu olho para esse texto e fica claro que, e não só nesse, que o agir de Deus às vezes vai depender das nossas condutas. Terceira coisa nessa família que fica claro é que eles precisaram se esforçar e esforçar-se muito. Olha no verso 3, o texto diz: quantas conseguir. Então não era para ir lá e pegar 10, não era para ir lá e pegar 15. O texto diz: quantas você conseguir. Era para insistir o máximo, porque o tamanho da bênção ficaria na proporção do esforço. E aí, meu irmão, ora por mim, pastor Luiz, ora por mim, Ivan, ora por mim, Nalva, ora por mim, Alex, ora por mim, Aguinaldo, ora por mim, pastor Elias. Ok, e tu fazes o quê? Ora por mim, e tu fazes o quê da vida? Qual é o teu papel? Qual é o teu esforço nessa bênção? Ora por mim, pai. Ora por mim, mãe. Ora por mim, mãe. Ô irmão. Ô pastor. Quantas conseguir? Esforço pessoal. Empenho. Aqui tem uma situação que a gente olha e vê que o profeta está com uma situação. Ele está aqui, ó. É uma mulher, é uma viúva. Ele não movimenta-se por ela. Ele diz: pega e vá aos teus vizinhos, aos teus amigos e faça empréstimos de vasilhas. E quantas? Ou seja, faça o teu esforço. Se você emprestar 30, vai ser 30 que vão se encher. Se você emprestar 40, serão 40 vasilhas que vão encher. Uma coisa que a gente olha aqui, nós estamos nesse processo da vida, nesse momento aqui da casa. E aí é interessante, porque para as coisas acontecer, não dá para ficar sentado
o frio está aí, você está aí, ok? Ficar em casa, num tempo de frio, porque está confortável e não vir para a igreja para cultuar, ô fião, aí é mole. Aí quer ser abençoado para a gente estar orando aqui, cultuando aqui, tu está em casa uma hora dessa. Olha, eu tenho algumas dúvidas se tem alguém assistindo, muitos estão assistindo o culto agora. A minha está ouvindo a palavra ao vivo. Mas vocês oram lá por mim. Para aí. Você não se esforça. Não, mas vocês estão orando por mim. Mas você está debaixo da coberta assistindo a palavra agora, debaixo da coberta. Não, mas está de pijama debaixo da coberta. Nem sentado está. Nem com reverência está. Não. Quantas conseguir? Agora perceba que o profeta, ele não se movimentou alguma coisa que a gente possa pensar. Eu também ajudar, eu também vou lá. Não, essa família precisou se esforçar. O marido deixou uma conta, deixou uma dívida. Ele era um homem de Deus na parte espiritual, top, legal. Só que ele não foi o cara, não foi o da casa. Deixou contas a pagar, lições para a gente aprender. Deixou contas. Quantas conseguir? Então, quem faz só o que dá para fazer, quem não vai uma milha a mais, quem não faz com excelência, quem não se esforça a mais, não tem azeite multiplicado. Tem horas em que a gente vai suar muito, vai dormir pouco. Tem horas em que a gente vai um pouco mais além. Tem hora que a nota musical não foi achada, já ensaiou 5 horas, 10 horas e não ficou bom o ensaio, não ficou bom. Vamos pro terceiro ensaio, gente, não ficou legal. A batida não ficou boa, não ficou. Não, vamos ter que adiar esse hino. Não ficou, nós não achamos, puxa vida. É no 4º ensaio, é no 5º ensaio. Puxa vida, achamos o jeito, achamos o negócio. Puxa vida, era para ter feito o evento agora, mas não deu, porque nós não conseguimos fazer do jeito que tínhamos que fazer. Porque não está bom assim. Não, tia fulano e ciclano estava bom, não. Esforça-te. Aqui o profeta disse: quantas você conseguir. Aqui tem algo muito sério. Deus ia multiplicar o azeite sim, mas aquela família precisou se esforçar e muito. Esse é um problema nosso brasileiro. Nós somos conhecidos fora desse país como o povo que quer as coisas fáceis. Eu conheço alguém lá dentro, eu conheço fulano, não, vê o que você consegue, vê lá para mim, não, pular por etapas, mudar as coisas, criar situações para que não seja necessário o esforço. E Deus não trabalha desse jeito. O próprio Deus sofreu vendo o filho dele morrendo numa cruz. E o próprio Jesus padeceu numa cruz. Teve esforço, teve gota de sangue, teve suor. E às vezes a gente acha que as coisas para nós vão acontecer só porque eu dobrei o joelho e orei, só porque eu jejuei. Não, irmão, tem hora, além de orar, além de jejuar, vai ter que trabalhar, vai ter que pintar, vai ter que carregar areia, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Por quê? Porque o azeite ele não se multiplica só orando. Criar filhos. Hoje eu estava conversando algo com a Fernanda sobre eu sou fã dessas coisas. Um brasileiro essa semana passada, da Vila Kennedy de São Paulo, que é um bairro considerado um bairro de periferia, passou numa universidade lá nos Estados Unidos, aqui do Brasil, entre os 10 mais inteligentes do mundo, ganhou uma bolsa na Universidade dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, do estado de São Paulo, um jovem de periferia, escola pública, e vamos lá, da cor negra. Passou entre os 10, está entre os 10 homens jovens mais inteligentes do mundo. Ganhou bolsa 100%.
vai dizer para mim que este moço não ralou para conseguir entrar? Sim, ralou. É muito mais fácil às vezes ficar assim, ó, com o celular na mão, ó, o dia inteiro. Outro casal que teve um filho gêmeo, a Fernanda estava me dizendo, os meninos tinham horas, pouco, até os 15 anos, não tinha acesso a celular, essas coisas, redes sociais, era muito limitado, muito. Os pais trabalharam com eles, os pais gastaram tempo com eles, de ler livros, de estudarem com eles desde a infância. Os dois passaram em faculdades em primeiro lugar, os dois. Mas pergunta, tiveram que se esforçar o pai e a mãe? Lógico que tiveram que se esforçar. Mas o que a gente prefere hoje? Estou dizendo de uma forma bem genérica. Dá o celular para ele ficar rodando, dá isso para ele ficar aqui, dá um tablet para ele. É lógico que é mais fácil, mas o azeite não vai multiplicar se a gente não se esforçar. E quando a gente vê esses resultados extraordinários, é porque alguém se esforçou. A quarta situação que a gente vê aqui, trabalhar incondicionalmente, verso 4. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Poxa, mas já fez tudo isso e agora ainda vai ter que derramar. Para quem que ele está falando? Está falando para ela. Você vai pegar, depois que arrumar as vasilhas, você vai derramar o azeite em todas as vasilhas. Então não é só orar depois que colocar as vasilhas dentro de casa, não. Você vai pegar o azeite que está lá, o milagre vai acontecer dentro desse processo. Você vai pegar e vai encher uma, e não acabou da vasilha matriz. Vai para a segunda, enche. Vai para a terceira, enche. Irmãos, eu não sei quantas vasilhas tem lá, mas se você ler no final do texto, ele vai dizer que ela vai pagar as dívidas e vai viver para o resto da vida com o azeite, porque aquilo era considerado uma matéria extra, caríssima. Então, quanto trabalho, quantas vasilhas aquela mulher encheu? Então, algo que está contido aqui no verso 4, derrame nas vasilhas o azeite que você tem, é o trabalho incondicionalmente, para o azeite multiplicar nesta casa, para o azeite multiplicar dentro da sua casa, para o azeite multiplicar nos seus negócios, para o azeite multiplicar nos seus estudos, para o azeite multiplicar nas suas finanças, para o azeite multiplicar no seu intelecto, para o azeite multiplicar no ministério. A gente precisa trabalhar incondicionalmente. Não dá para achar que um minutinho só basta. Não, ela pegou, encheu, continuou enchendo. O profeta disse para ela: derrame nas vasilhas o azeite que você tem. A Bíblia não diz quanto tempo foi para encher essa vasilha, mas aqui tem trabalho incondicional. Quinto, ainda no verso 4, separe-as quando estiverem cheias. Além de encher, ela mesma com os filhos vai ter que pegar e separá-las. Cheia é trabalho e é empenho e excelência no que faz. Separe-as. Uma não canta, aqui, ali. Separe quando elas estiverem cheias. Não é tão simples. Não é só orar, não é só orar. Não foi só o profeta falar: arruma, eu vou fazer uma oração aqui, Aconteceu. O homem faleceu, deixou a família desprovida. A coisa complicou. Ela vai até o homem de Deus. Deus, na misericórdia, vai abençoar. Mas aquela família está aprendendo que as coisas precisam ser organizadas, tem que ter esforço, tem que ter administração, tem que ter excelência no que faz. Porque eu já vi, e se eu perguntar agora para a nave da igreja, quantos conhecem pessoas que ganharam, que o pai e a mãe morreu, deixou dinheiro, valores, e que não chegaram a 5 anos, perderam tudo? Eu conheço gente que recebeu herança e herança boa, com menos de 10 anos, perderam tudo. Porque não trabalharam, não ralaram, veio na moleza.
não administraram. Agora, olha o histórico dessa família aqui. Eles viram quanto custou para esse azeite chegar onde chegou. Separe-as quando estiverem cheias. Há um propósito por que separá-las, você vai entender. A gente olha no verso 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Obediência sempre. Repete comigo, obediência sempre. Não tem como o azeite multiplicar, irmão, se não tiver obediência. Ela ouviu tudo. E ela seguiu tudo que ele falou. Ela ainda não tinha praticado, mas tudo o que ele falou, ela saiu da presença dele, quebrou barreiras, emprestou vasilhas, o máximo. Só que tem um negócio aqui interessante. O texto diz ainda no verso 5, que os seus filhos traziam vasilhas. Ela chegou em casa, falou com os filhos. Os filhos trazerem vasilhas, fica claro aqui para mim que é uma ação de movimento. Vai e busca, corre lá, pega mais. Não existe pegar, sentar, descansar. Os filhos traziam a ação contínua. Traziam ação dinâmica de movimento. Não é pegaram e trouxeram e descansaram. O texto diz, eles traziam vasilhas, ou seja, não trouxeram um X de vasilha. Eles traziam, foram buscar, seguiram o que o profeta falou, foram buscar o máximo que foi possível. Ainda no verso 5, conforme eles trouxeram, e ela as enchia. Então ela praticou aqui a obediência em tudo o que falou, o que ele disse. Dentro disso que a gente comentou aqui, o milagre do azeite multiplicado aconteceu. Agora olha comigo. Este homem morreu, deu um trabalho para Deus através do profeta para fazer o socorro ali naquela família. Ele foi um homem de Deus? Foi. Mas me parece que a boa gestão dentro de casa não foi feita, não. Mas aquela família foi socorrida pela misericórdia. Aí eu fiquei pensando, e quem é dos vizinhos que não quis emprestar as vasilhas? Como é que ficou? Porque o texto diz que ela pegou as vasilhas, tudo que eles puderam emprestar, pagou-se as dívidas, inclusive do credor. Eu imagino a cara do credor no dia seguinte. Ele foi lá, se é que foi, eu não sei como foi. Está aqui o seu dinheiro. Mas onde você arrumou o dinheiro? Está aqui o seu dinheiro, sai da porta da minha casa. E vai saindo de 10 em 10. Sai daqui perturbado. Pagou outras dívidas, porque o texto pagou suas dívidas. E o texto diz que a família viveu o resto da vida daquilo lá. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito isso na sua Bíblia? Põe na tela para mim o final do verso. E o texto diz que depois de pagar as dívidas, o que sobrou, eles passaram a viver para o resto da vida do que sobrou. Então aquela conduta que se praticou lá, depois que ela seguiu o rito, ele diz assim: agora vendo o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Poderão viver do que sobrar. Irmão, viver aqui significa vai sobrar desse azeite, e Deus vai fazer multiplicar. Quem pegou já deu glória. Do que sobrar, o milagre de Deus, vocês vão viver para o resto da vida com este azeite da multiplicação. Aí eu fiquei pensando, porque o texto está claro: você e seus filhos poderão viver do que sobrar.
poderão viver do que sobrar. Pagou tudo? Então tá bom. Agora olha a lição de Deus. Se esforçaram, quebraram barreira, tiveram que quebrar orgulho, tiveram que trabalhar, tiveram que se organizar, tiveram que separar. Cuida bem do azeite que Deus deu. Então não vão pegar o azeite agora e vai sair torrando, comprando coisas por aí, vai fazendo mau uso da bênção, porque da onde veio esse azeite? Presta atenção. Olha, o pai de vocês não deixou, não ficou legal. Então essa família, com a lição que aconteceu aqui, Deus está dando uma lição para eles também. Façam agora diferente do que aconteceu. Presta atenção. Às vezes a gente fala assim: eu vou fazer tudo que eu não tive na infância. Oh, rapaz, eu vou comer tudo que eu não comi, mas presta atenção. Eu vou comprar todas as roupas que eu não pude comprar. Mas você só tem um corpo. Eu vou comprar os 20 tênis, 20 pernas. Você não é uma centopeia. Vai na manha do gato. Vai um de cada vez. Vai vivendo um dia de cada vez. E um milagre para cada dia. Um dia de cada vez, um milagre para cada dia. Você tem quantos guarda-roupa? Você tem quantas gavetas? Para que 5 escovas de dente? Para que 5 chapinha? Ele vai embora. Ele vai embora. Querido, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrou. Meu irmão, você se lembra que o pai faleceu e não deixou nada, deixou contas para pagar. E deixou contas para pagar. E é interessante, porque antes do azeite multiplicar, Deus dá lições para nós. Antes de Deus fazer algumas coisas conosco, Deus também está nos dando algumas lições. Não é porque vai entrar, não é porque tem, que vamos sair gastando, vamos sair comprando. Não, vamos. Ei, é tempo de economizar. É tempo de cuidar do que tem. É tempo de consertar o que está aí para consertar. Não é tempo de sair fazendo as coisas. Isso vale para tudo na vida. Eu vou trocar esse guarda-roupa porque agora é inverno. Irmão, inverno a gente vai tirar o que usou o ano passado, o ano retrasado, e tá certo. E vamos embora, fogo na bomba, vamos para cima, vamos que vamos. Mas essa blusa aqui eu usei no verão retrasado. Mas eu não posso ir na festa de aniversário do... Mas você usou uma vez. Presta atenção. Presta atenção. Pega esse azeite que Deus multiplicou e viva. Faça bom uso da bênção. Faça bom uso da bênção. Tem um monte de gente que está precisando de 1 litro de azeite. Tem gente que está precisando de 200 ml de azeite. E às vezes a gente está pegando o azeite e jogando o azeite na pia da cozinha. Está jogando o azeite no ralo. Está jogando o azeite em coisas que não precisam ser jogadas. E nem precisam ser usadas. Eu fiquei pensando, e quem dos vizinhos não quis emprestar vasilha? Eu fiquei olhando para esse texto que é assim. Tá bom, Deus multiplicou o azeite. Agora pense naquelas vizinhas que falou assim: eu não. Eu quero ver a fulana, a crentinha, a fulano. Eu vou emprestar a minha vasilha da Tupperware, vou nada. Eu vou emprestar, vou nada. Vou nada. Se quiser, pega o pote da manteiga. Não empresta. Mas tem umas 15 aí no armário que a senhora não usa. Fica quieto. Não vou emprestar. Não, mãe mandou dizer que não tem. Só que Deus multiplicou o azeite na casa dela. E sobrou azeite.
E aquela família agora vai viver do azeite que sobrou. E agora quem não quis emprestar vasilha e podia ter emprestado vasilha, vai ter que conviver com um fato. Aquela família quebrou barreiras, passou por situações, e o milagre está dentro daquela casa, e a outra não quis emprestar. Então aquela tem a bênção, e será que vai continuar na outra? A outra pode ter vasilha, mas pode faltar azeite lá. E pode ser que aquela que não emprestou vasilha vai receber azeite daquela que um dia não teve e agora vai ter para emprestar. Outra coisa, como é que vai ser o olhar das pessoas que agora estão vendo aquela mulher prosperar? Emprestar as vasilhas deve ser muito difícil para aquela mulher. Algumas mulheres sabem muito bem o que eu vou dizer agora. Às vezes, e homem também, é muito difícil a gente ter que descer alguns níveis. Porque tem algumas pessoas que sabem muito bem, parece que elas fizeram o curso no inferno. Tem gente que parece que fez curso com Lúcifer. São professores de humilhação. Você vai ter que pedir para elas. Elas vão olhar para você, um olharzinho tipo, nossa. Deve ter sido muito difícil para aquela mulher ir na casa de alguns vizinhos. Deve ter sido, não estou dizendo que foi. Pedir vasilhas emprestadas. Mas se ela quis, escute bem, mas se ela quis ter azeite multiplicado, ela precisou quebrar essa barreira. Porque se ela não arrumasse vasilha emprestada, a quantidade de azeite ia ser limitada. E algo interessante, ela teve que convencer os filhos. Ela teve que convencer os filhos. Ela teve que conversar com os filhos. Porque os meninos estavam com o coração, sabe como? Que tipo de ambiente estava o pai e mãe? O pai e mãe, olha o que aconteceu, que o pai fez. A senhora ainda vai no Eliseu? Mãe, olha o que o pai fez. Isso é uma hipótese que eu estou colocando. Ela teve que sair da presença de Eliseu. Foi até a casa. Conversou com os filhos. Meninos, nós precisamos tomar uma decisão e rápido. Ela precisou conversar. Ela precisou colocar para eles a realidade. Não adianta ficar batendo no peito enquanto a casa está afundando. É tempo da gente fazer o que tem que fazer. E se eles não fizessem, eu acho que aquela mulher ia fazer do mesmo jeito. Eu não tenho dúvida que ela ia fazer. Mas um dia aquela mulher ia morrer. E a bênção, no meu entendimento, no dia em que ela morre, o azeite acaba. Porque enquanto a mãe faz o que tem que fazer, tem azeite. Mas o dia em que a mãe vai embora, já que a mãe seguiu e os filhos não, o azeite poderia acabar. Ainda bem que aqueles filhos ouviram o que a mãe falou. Então aquela mulher, além de tudo, ela teve que conversar e convencer os filhos. E os meninos ouviram. A gente não sabe quantos anos eles tinham. E graças a Deus, que o texto diz. E quando ela terminou, o texto diz: quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar.
O azeite, meu irmão e minha irmã, para ele aumentar, ou antes dele se multiplicar, algumas coisas na casa daquela mulher foram necessárias de acontecer. Às vezes a gente não compreende por que algumas etapas precisam acontecer, ou por que algumas ainda não aconteceram. E a gente fica se arranhando, se perguntando: por que Deus? 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 E às vezes algumas coisas estão tão claras diante de nós, tão fáceis diante de nós. E como nesse texto essa noite, para o azeite aumentar, a gente viu que nessa casa tudo não foi nem culpa dela. Não foi culpa dela e nem culpa dos filhos. Está claro que não foi. Mas diante da situação, Deus aproveitou o fato e trouxe ensinamentos para ela, para ele. É óbvio que aquela mulher ia falecer. Provavelmente pode ter falecido primeiro que eles. Qual a lição que ela deixou para os filhos? Façam, sirvam a Deus, temam a Deus, porque nós temos uma marca nessa casa do que Deus é possível. Mas ela ensinou para eles: saibam administrar a vida com Deus, mas administre a vida pessoal. E também, o que Deus falar, vocês obedeçam. Antes, querido, de tudo que a gente tem que fazer, a gente não pode esquecer que se a gente não obedece Deus, as coisas não acontecem. Mas não adianta a gente conhecer e não aplicar. O azeite foi sim multiplicado. Viveram do resto da vida, mas antes de se multiplicar, Deus deu algumas lições. E Deus, nessa quarta-feira que nós estamos aqui, a gente grave bem isso no nosso coração. Gravemos bem isso. O azeite, antes de aumentar, Deus nos ensina algumas coisas. Ele vai transbordar, e quando transbordar, com certeza a gente vai saber fazer bom uso dele. Aí a gente vai ser abençoado, vai abençoar a casa, vai abençoar os outros e vai viver debaixo da bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde tua vida.